Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora com as últimas informações do Timão. Hoje tem decisão contra o Atlético Paranaense, jogo da volta aí na Neoquímica Arena. Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0, basta um empate que já se classifica. E galera, bora ver aí qual é a escalação do Corinthians e tem também informação sobre um patrocínio milionário aí da Betano. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Bom, daqui a pouco a gente fala mais de eliminatórias, mas hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense aqui na tela da Globo, 9h30 da noite. E a Amandinha Barbosa já tá lá na Arena Corinthians. Boa tarde, Amandinha. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Começar falando de Hugo Souza, colado aí em seleção, né? O Corinthians fretou um voo para que depois dessa partida o Hugo já viesse, ficasse à disposição para esse jogo. Ele chegou por volta das 3 horas da madrugada, tá lá no CT Joaquim Grava, concentrado aí com a equipe, participou da ativação que teve de manhã, né? Enfim, tudo certo. Agora, uma outra informação importante é o trio Gin, que tem chance de estar junto hoje de novo, né? O que tudo indica estará junto hoje de novo. Yuri Alberto, recuperado da hérnia inguinal, está à disposição aí do Dorival Júnior. O Rodrigo Garro tá tudo bem ali com ele, né? E o Memphis voltou, foi o que voltou com mais tranquilidade aí da seleção holandesa. Ontem até participou desse encerramento aí da preparação do Corinthians para essa partida. Então vai ser a 10ª vez desses 3 jogadores juntos em campo nessa temporada. E ó, quase tudo preparado aqui, a gente está acompanhando uns últimos reparozinhos. A gente lembra que teve NFL aqui na sexta-feira, por isso a cor diferente aqui do gramado. Mas pelo que a gente observou, está preservado para mais tarde, viu, Fred? Fechado, muito obrigado, Amandinha. Muito bem, tá aí o Yuri Alberto que volta, né? Ele veio de uma cirurgia, teve muitas contusões esse ano, contusões estranhas, né, Vessa? E aí ele volta hoje para campo, vai ter o trio, Memphis, Yuri e Garro, provavelmente. E 1-0 já de vantagem. Tá, vamos dizer que tá tranquilinho, vai, o Timão. Sobre o Yuri, você disse até das contusões estranhas, ele tem uma na Arena MRV que não foi nem com ninguém, porque é uma fratura nas costas, mas não teve alguém dando uma joelhada nele, foi sozinho lá no sintético da Arena MRV e ele tem um problema nas costas. Fica um bom tempo parado e agora, mais recentemente, essa hérnia inguinal. Ele volta de Caxias, começa a sentir dor e aí vira uma correria no CT, levaram ele para o hospital e ele opera à noite. Isso foi no dia, até eu peguei aqui, dia 13 de agosto. Então nós estamos no dia 10 de setembro, então menos de um mês depois ele fica à disposição do Dorival e vai para o jogo. A gente vai mostrar daqui a pouco o campinho e tudo mais. Há uma tendência do trio, obviamente, jogar. Só que tem o Garro vai jogar, enfim, treinou todos esses dias. O Memphis tem o lance das viagens todas. Ele fez Lituânia, acho que é Lituânia, Roterdã, São Paulo. Chegou ontem, então é aquela coisa que se analisa o jogador, mas eu acho que ele não vai querer ficar fora mesmo com essas viagens. E o Yuri tá apto, vai estar para o jogo, só que tá um mês também fora. E aí o treinador sabe que hoje ele tem alguém ali, se não é a figura do Guinegão, certamente era o Yuri Memphis. É muito melhor você colocar Yuri Memphis, mesmo nessas condições, do que colocar o Thales, ou o Romero ainda está no Paraguai e tudo mais. Mas você tem o Guinegão, o menino está bem, está confiante, então você vai e opta pelo menino. Ele ganha esse poder lá dentro, ele ganha essa notoriedade de poder falar, ó, eu tô aqui, fiz 3 gols nos últimos jogos aí, tô confiante, os 2 estão mais ou menos, e aí, treinador, tô pronto. E aí o treinador decide se coloca um vindo de viagem longa e o outro de um mês parado. Essa, no caso, é a dúvida. Eu acho até que o Memphis vai pro jogo. O Yuri também eu até acho que vai pro jogo, mas a gente vai colocar depois o campinho essa possibilidade talvez do Guinegão jogar. Nas demais posições, volta o Mateuzinho, volta o Bidu. Os 3 volantes seguem fora, os titulares, porque o Ranielli teve o lance da lesão muscular, e aí talvez para o final de semana, mas para hoje não. O Carrilho, a cirurgia no tornozelo, ainda vai demandar um mês e pouco, pelo menos um mês e meio. E o Martínez jogou ontem pela Venezuela. Aliás, né? Aliás, tomou meia dúzia e tem uma imagem lá, ele sentado na trave ali, bastante triste e tal, porque era um sonho de todos os venezuelanos ir pelo menos para a repescagem.
e ele jogou ontem à noite. Também não deve chegar a tempo, assim como o Corinthians também nem disponibilizou nada de avião, nada para Romero, que também jogou titular, e nem para Félix Torres. O que o Corinthians fez foi disponibilizar o avião e uma logística pro Hugo Souza. O Hugo Souza chegou agora de manhã no Brasil, foi lá pro CT e vai descansar durante o dia e vai pro jogo. O Corinthians tem só o menino Felipe Longo, que nunca nem jogou. Ninguém sabe como ele se comportaria como reserva. Parece ser bom goleiro, enfim, mas é muito jovem, nunca nem entrou em campo. Então você faz toda essa logística porque o Hugo é muito diferente dos outros. Além do que, você corre, claro, existe a possibilidade de uma disputa de pênalti, você não pode abrir mão do Hugo. Não é, sei lá, normalmente é uns 500 mil reais para você fretar um avião. Normalmente, entre 500 e 800 mil, você paga e traz o seu goleiro que pode te colocar na próxima fase, que, aliás, vale 10 milhões. Quem for à semifinal, independentemente do que acontecer na semi, já garante mais 10 milhões da Copa do Brasil. Então, o planejamento foi esse, trazer o Hugo, respeitar o cansaço dos demais e ver agora essa situação da dupla de ataque, o podendo trio Jim, como o torcedor gosta de falar, Garro, Yuri e Memphis, está de volta aí depois, desde aquele jogo contra o Palmeiras, que os três não estão de novo juntos em campo. Bom, vamos direto lá com o Lucas Ferreiro, que está na Neoquímica Arena, para dar as últimas informações sobre Corinthians e Atlético Paranaense. Tá lá, ó, dentro do campo, é isso mesmo? Não, tá no estacionamento. No estacionamento da... E calor, pelo visto. E calor, pelo visto. Da Neoquímica Arena. Boa tarde, meu caro. Tudo bem, Tirone? Abraço pra você, pra todo mundo aí na mesa do G4. Olha, se fosse o desejo do corintiano, o gramado seria assim, né? Preto e branco. Mas como não pode, a FIFA não deixa, a gente tá do lado de fora aqui, no estacionamento do estádio do Corinthians, que deverá ter mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, para essa fase de quartas de final. Vocês falaram sobre o trio Jim, né? O trio Garro, Yuri e Memphis, que pode estar em campo hoje à noite. E é interessante falar sobre o poderio ofensivo, na verdade, o que as duas equipes, tanto Corinthians e Atlético Paranaense, vêm fazendo nos últimos anos nessa competição. O Corinthians, desde 2022, chega pelo menos à semifinal, né? 2021, na verdade. Aí em 2022 conseguiu chegar à decisão contra o Flamengo, em 22 decisão contra o Flamengo, 23 semi contra o São Paulo, 24 semi contra o Flamengo e agora em 25 busca chegar a mais uma semifinal. Já o Atlético Paranaense, em 7 das últimas 9 competições de Copa do Brasil, chegou até essa fase de quartas de final, então são dois times que estão chegando longe nessa competição multimilionária, né? O vencedor, como vocês dissem, quem avançar para as quartas de final, para a semifinal, chega a uma quantia de mais de 9 milhões, recebe uma quantia de mais de 9 milhões e 900 mil reais. Aliás, a meta orçamentária do Corinthians era justamente chegar até as quartas de final. Esse dinheiro a mais seria interessantíssimo, né? Até pensando nas muitas dívidas que o time tem. E aí vamos para dentro de campo, né? O Corinthians, em 3 jogos, os últimos 3 jogos, não perdeu, são 2 vitórias e um empate no clássico contra o Palmeiras, no derby diante do Verdão. O Atlético Paranaense, na Série B, vem de 3 vitórias consecutivas, estava lá embaixo, em 11º, 12º lugar, depois dessas 3 vitórias, está em 8º e ainda sonhando com uma classificação, com a vaga, né, com o acesso para a Série A em 2026. E aí trazendo os números desse trio tão importante para o Corinthians, né? A possibilidade de Garro, Yuri e Memphis estarem juntos como titulares. Nesse ano, a porcentagem de presença desses 3 como titulares é muito baixa. O Corinthians jogou 54 partidas, eles só estiveram presentes como titulares juntos em 9 delas. 16% apenas da presença desses 3 em campo nos 54 jogos do Corinthians. Mas quando eles jogam, eles resolvem. São 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota com o trio em campo. Memphis nem precisa dizer, né? Chegou a um ano de Corinthians ontem, 51 partidas, 15 gols e 14 assistências. E o Yuri Alberto, recuperado daquela hérnia inguinal, ficou praticamente um mês fora. Tem 13 gols na temporada, é o artilheiro do Corinthians. E aí, para o Atlético Paranaense, né, para os lados do Furacão, o técnico Odair Hellmann não estará à disposição. Ele que foi expulso na partida de ida, vitória do Corinthians por 1-0. E tem a expectativa, né, a esperança de que o Dudu, meio-campista que vem se destacando nos últimos jogos da Série B, seja titular. Então, o que temos para esse compromisso de logo mais? Um Atlético Paranaense que busca quebrar 2 tabus.
nunca eliminou o Corinthians em mata-mata de Copa do Brasil e em mata-mata geral, né? Porque foram 3 confrontos entre Corinthians e Atlético Paranaense, os 3 pela Copa do Brasil, os 3 o Corinthians avançou. E o Atlético nunca venceu o Timão em Itaquera. Em 10 jogos foram 5 empates e mais 5 derrotas, sem contar também no retrospecto do Dorival Júnior, né? Em Copa do Brasil, o homem não perde a 13 mata-matas. A última vez que o Dorival foi eliminado em mata-mata de Copa do Brasil foi em 2016. E aí, se a gente abre um pouco mais esse leque, né, para o mata-mata geral de clubes, né, sem contar a seleção brasileira, ele só perdeu 1 dos últimos 21. Portanto, são as esperanças do lado corintiano e as buscas por quebra de tabu do lado do Atlético Paranaense. 9h30 a bola rola, mais de 40 mil torcedores aqui no estádio corintiano, com expectativa do trio Jim em campo de um lado, do outro lado o Atlético tenta avançar para a semifinal e salvar praticamente o orçamento para 2025, meus amigos. Muito obrigado pelas informações, Lucas Herrero. A gente segue por aqui debatendo, você segue por aí na cobertura desse jogão que vai acontecer na Neoquímica Arena. Muito obrigado. Você vê uma coisa que é interessante que ele passou, né? A quantidade de 54 jogos, o trio só começa 9 vezes, né? Cada um teve problema. No caso, o Garro é o maior dos problemas na temporada, por conta do joelho. Vai fazer o tratamento na Espanha, volta, ficou muito tempo fora. Aí depois, quando ele tá para voltar, é o Yuri que fratura as costas, uma costela. Aí sai o Yuri. Quando tá para voltar todo mundo, aí o Memphis também sente uma lesãozinha pequena, mas sente. Então, para ter o trio o tempo inteiro, a última 2 vezes foi contra o Palmeiras e hoje, pelo menos, tem a chance. A gente não sabe se vai começar, mas eu acho que em determinado momento do jogo, acho que os 3 vão jogar de alguma maneira. Mas é interessante esse dado que ele passou. Além do lance, claro, o Corinthians eliminou o Atlético em todos os mata-matas até hoje, as 3 vezes que disputaram a Copa do Brasil, o Corinthians eliminou as 3, incluindo um famoso 6-2 lá em Curitiba, que a Arena da Baixada ainda era o antigo, lá em 97, um 6-2 como visitante, né? Bem raro isso. E na Neoquímica Arena, 10 jogos, 5 vitórias do Corinthians, 5 empates. Enfim, o Atlético luta contra tudo isso aí hoje. Vamos colocar na tela, então, como é que é o desempenho do trio quando está junto em campo. E aí eu passo a bola para Massa e para o Arnaldo também. Olha lá. Com o trio Jim. 25 jogos contra 45 sem o trio Jim. Aproveitamento de 16 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. É bem diferente, hein? 72% de aproveitamento contra 55,5%. 2 gols marcados por jogo contra 1,1%. 13,2 finalizações por jogo contra 11,6%. 43% de conversão de grandes chances contra 36%. Vou dar meu pitaco, Arnaldo. Eu acho que muito disso aí é por causa do Yuri Alberto. Acho que faz muita falta pro time e faz gol. Eu acho que é o Memphis Depay. Vou pegar minha flanela. Bruno, por favor. Ih, já vai. Eu quero o Memphis. Você acha que é por causa do Memphis? Sim. Vamos lá. Vem lá, Bruno. Aí, ó. Pintou a flanela. Ih, caiu no chão. Olha aí, bala. Tô parecendo algum goleiro na altitude. É o Memphis, então? Sabe por quê, Tironi? A gente estava falando de um mês dele... Não, um mês não, um ano, né? Completou um ano como... O Memphis, do trio, é o que é o mais velho, é o que tem vida paralela fora o futebol, é o que joga pela seleção do país dele, tem que viajar para a Europa na data FIFA e é o que fica menos ausente. Seria o contrário. Por isso que a gente estava falando de um ano. Pô, esse cara aí, quando ele jogar... É claro que as lesões e as ausências do Garro e do Yuri não são por irresponsabilidade deles ou por falta de dedicação. Mas na prática, quem ficou menos ausente foi o Memphis. Na prática. Em um ano de Corinthians, em um ano de trio, né? Então, é por isso que E, na verdade, em termos de figura, de chamar responsabilidades e tal, de ter o contrato vazado e ter que dar satisfação e tal, é o Memphis. E de falar sobre o gramado sintético, as coisas da vida e tal, não sei o quê, é o Memphis. O Memphis é um pouco o dono do time. Pro bem e pro mal. Sim, às vezes passa do limite. Falou lá, a gente até computou talvez a gota d'água para a saída do Ramon Dias, a entrevista do Memphis. Sim, agora, o outro lado é que ele vem tendo uma participação muito importante. Dentro de campo também. E aquilo, jogou 2 partidas, bateu o recorde, estava treinando na véspera da partida plenamente para jogar, né?
Então ficou uma impressão nesse ano que o Memphis escolhe jogo. O Memphis só joga na Neoquímica Arena. O Memphis não viaja, o Memphis não sei o que lá. Mas, na verdade, ele foi o mais constante dos três, desse ano para cá. Então, eu tô com a flanela laranja, para mim, é o Memphis. Você, Massá? Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista de presença, sem dúvida. Da liderança, da qualidade técnica, é ele. Mas, para mim, o mais raro dos três é o Yuri Alberto. Pelo crescimento dele, pela qualidade dele, pela força física que ele tem, né, pelo poder de decisão. É óbvio que o Garro é um jogador extremamente raro também nos dias de hoje. O Garro é um jogador que você tem que ter um esquema, um jeito para ele poder jogar melhor. Não que ele não possa desempenhar em outro modelo, pode, mas para ele desempenhar melhor, esse é o modelo que a família Dias encontrou muito bem. O Corinthians não mudou o jeito de ser, né? As coisas continuam acontecendo dessa forma. Ele é um jogador precioso, que é um jogador da alimentação, né, cara? Não adianta você ter um equipamento de ultra geração, para funcionar precisa ter energia, e não tem energia, aí não adianta. É o Garro que é o fio condutor, é um jogador diferenciado na qualidade técnica, né, apesar dos problemas físicos e médicos que ele tem. O Memphis, por tudo que o Arnaldo colocou, é correto, eu concordo com ele, mas o mais raro de todos é o Yuri, ainda muito jovem, né, um jogador decisivo, que pode e certamente, se o Corinthians passar hoje, vai passar pelo pé dele também a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos colocar na tela aí o provável time do Corinthians que recebe o Atlético Paranaense. Hugo Souza voltou, tudo bem? Isso, chegou agora há pouco em São Paulo, tá lá no CT descansando e vai pro jogo. Bom time, hein? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Maicon, Charles, Breno Bidon e Garro, Yuri Alberto ou Guinegão, mas deve ser o Yuri Alberto, e Memphis. É isso? É isso. A zaga só se alguém tiver algum problema clínico, assim, mas tirando isso, sei lá, coisa de concentração, de alguma coisa muito à parte, porque senão vai jogar a zaga... Amidalite. Essas coisas assim, senão vai pro jogo. Aí que tá, os três volantes estão fora, sobram então esses três volantes. Teria o Rian ainda, o menino, e os outros meninos da base. Esse André, que pelo que se fala, olha, esse moleque nem teve chance ainda. Falam que tá treinando muito, é um garoto da base. Tá vendendo, Vessa? Quanto? Não, esse é com o São Paulo. Quer vender, manda ali pro... Manda ali pra acabou do Casares. Tem 3 minutos. Barraquinha do Casares. Renovou o contrato dele? Renovou. Então, isso é bom. Tá mais tranquilo. E aí na frente, Garro, até o Rodrigo, o pessoal da produção, colocou a possibilidade do Guinegão, sim, porque o Yuri tem 2 meses parado. Então a gente está colocando essa possibilidade, mas esse deve ser o Corinthians para o Atlético. Como ele disse, né, o Lucas, mais de 40 mil pessoas são aguardadas na Neoquímica Arena e o gramado vai estar com uma tinta muito forte. Pintaram a tinta verde para tentar tampar da NFL, mas o gramado tá bom. Falaram que está em ótimas condições, só visualmente vai ter lá um risco. Eu vou mandar até a pessoa da produção, a gente põe no ar ali não só para vocês olharem. Não vai confundir as jardas lá, né? Não pode confundir mas o jogador. O piso em si parece que não tem, tá zerado como estava sendo e tá tudo bem. Só essa parte visual que na hora que todo mundo olhar para o jogo vai estar por cada end zone. End zone. Aí vai estar... O cara tá especialista agora. Vai mostrar daqui a pouco as imagens aí do gramado. Agora, Massá, pegando os 4 confrontos, esse aqui é o que está mais resolvido, você acha? Eu não tenho a menor dúvida, né? Se bem que hoje eu acordei com uma sensação esquisita com relação ao Corinthians. Lá vai. Mas isso é só secação ou é... Não, nada. Ou é intuição? Não, para secação já desisti. Tomei 2 pau do Corinthians e o Corinthians vai para a semifinal. Mas hoje eu acordei com uma sensação esquisita, viu? Essa drama, pênalti, uma coisa assim. Mas... O futebol precisa de respeito, né? Como você sempre diz, né? Não, isso... Você respeitar o futebol. Não é mais simples que parece? Mas também, tem. O que quer dizer isso? Não, porque o Corinthians... Eu estou dando esse exemplo. O ano passado, em Ribeirão, 2-1 no Red Bull Bragantino.
vem para a volta sul-americana. Garro aos 8 minutos, 1-0. Abre 3-1. 3-1 dentro da sua casa. Deu 5 minutos, 2 gols de escanteio. Foi para o Red Bull vira, aí o Hugo Souza tem que salvar nos pênaltis com 3 match points. Então, assim, ou você faz a coisa acontecer, ou você pode ter problema. Não interessa que ganhou por um gol de diferença fora de casa, o Red Bull tá aí para mostrar que pode ser o contrário. Tem um aspecto que é fundamental também. O Atlético melhorou, avançou. Temos um adversário, Tá né? confiante, Faltam, né? São 13 rodadas para terminar a Série B e ele está a 5 pontos do quarto colocado. Então, Estavam falando em Série C, então a recuperação realmente é uma recuperação interessante, né? Ainda precisa ver como que vem o time, escalação, jogadores, se ficou alguém preservado, porque o jogo próximo é na terça-feira, Exato. entendeu? Então, não há motivo. Daria para jogar. Daria para jogar com os melhores para tentar fazer 1-0 no Corinthians, que não é impossível, né? Sim. Não é impossível. Fazer 1-0 no Corinthians não é impossível. Então, é uma coisa que é importante a gente ressaltar. Agora, o Corinthians tem um bom nível, tem um bom jeito, um bom padrão, uma boa forma de jogar. Se não acontecer nada muito diferente, que é o que aconteceu quando eu acordei, né? Hoje de manhã, a coisa anda. Vai andar e o Corinthians vai passar e vai para a semifinal. E passa a ser favoritaço a ganhar a Copa do Mundo. A Copa do Brasil. Lembrando Vocês estão falando o isso. Odair Helman não está no banco. Não está no banco hoje. De novo, as dúvidas aí, é possível que 3 titulares sejam poupados. O Patrick, o Zapelli e o Leozinho. Não está definido ainda, como o Vessoni falou, não está definido ainda. Eles vieram com a delegação, podem começar no banco. E o Fábio Moreno, auxiliar, vai ser, assim como foi contra o São Paulo, né? Porque o Odair Helman também estava suspenso no jogo da volta. Né? Agora, por que vocês estão dando com o Fábio Campos, não é favoritaço? Eu não acho, não. Torcedor do Timão, chegou a grande decisão. O Corinthians joga valendo uma vaga aí para a próxima fase da Copa do Brasil, o jogo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora, né, é apenas um empate aí já classifica o nosso Corinthians. Galera, bora ver aqui, né, como chega o Corinthians para esse jogo. O Corinthians vem muito modificado em relação ao primeiro jogo. Vai ter a volta do trio Jim, Garro, Yuri e Memphis. Vai ter também aí, né, pessoal, o goleiro Hugo, que já embarcou lá da Bolívia para o Brasil, chegou aí por volta da madrugada ali, o finalzinho da madrugada, já se juntou com o elenco e vai para o jogo contra o Atlético. Notícia boa, né? Todo mundo preocupado, pensando que talvez, né, ele poderia até jogar, sei lá, lá pela seleção e aí não conseguir jogar contra o Atlético, mas ele não saiu do banco, quem jogou foi o Alisson, e aí ele já pode jogar hoje contra o Atlético Paranaense. Galera, vamos ver aqui rapidinho como vem o Corinthians para esse jogo, né? O Corinthians vem para essa partida aí com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu na zaga. Ali no meio, né, galera, teremos Maicon, Charles e talvez José Martinez, não sei, ele jogou ontem, né? Breno Bidon e Garro. E a dupla de ataque, Memphis e Yuri, saindo ali, né, o Kaique e o Guinegão para a entrada do Memphis e o Yuri, que são os 2 titulares, né? E, cara, eu tô muito confiante aí na vitória do Corinthians. Corinthians jogando em casa, a torcida vai encher o estádio, né? Já são mais de 40 mil ingressos vendidos, então é só fazer a parte aí do Corinthians que dá para ganhar novamente aí, né? Não vamos ficar só, um empate classifica, não. Queremos a vitória. Comenta aí qual o seu palpite. E também, pessoal, comenta aí o que você tá achando dessas informações aí. Da Betano fechando com o Corinthians. Quer comprar o Names Arts da Neoquímica Arena aí. E tornar, né, o nome do estádio no nome da plataforma aí, né? A Betano. Se era a Neoquímica Arena, poderia ser talvez a Arena Betano, não sei. Será que eles vão querer fechar mesmo, hein? Com essa Betano, o que vocês acham? Será que o Corinthians vai fazer isso ou não? Comenta aqui sua opinião. Eu fico por aqui, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.